Recentemente conseguimos ver a Nova York lá no filme do Miles Morales, né, a Terra do Homem-Aranha 2099. Essa é a Terra de número 23.291, que se passa no ano de 2099, por isso quase todos os heróis e vilões dessa Terra, então, dessa realidade, né, desse futuro, ganham o nome ali de Homem-Aranha 2099, ou não sei o que personagem 2099, apesar de ter sido mostrado brevemente no filme Aranha Verso 2 como um local mais aberto, limpo e claro. Nos quadrinhos o buraco é mais embaixo. Por mais que essa terra seja mais segura do que a terra principal, ela sempre é ambientada no escuro e é marcada por personagens mais violentos que os originais. Quase todos têm alguma ligação com a empresa Alchemax, sendo que a maioria teve seus poderes provenientes de experimentos dessa empresa. Os heróis aqui são parecidos, mas muito diferentes das suas versões originais. Fica aqui então se você quiser conhecer um pouquinho melhor esses heróis aí do ano 2099, cara. Se você curte o Miguel O'Hara, né, esse Homem-Aranha 2099, tem muitos personagens aqui tão legais quanto ele. Se você gosta desse estilo de vídeo e vídeos da Marvel aqui também e do Homem-Aranha, deixa o like, se inscreve no canal que eu vou trazer todos os dias aqui novos vídeos assim pra vocês. Começando então, número 1, o próprio Homem-Aranha 2099, começando pelo mais famoso dessa lista e que foi recentemente apresentado no novo filme do Miles Morales. Miguel O'Hara era chefe do departamento de genética de Alchemax, aonde foi viciado em uma droga pelo seu antigo chefe para não sair da empresa, e ao tentar se curar do vício, reescrevendo o seu próprio código genético, ele acabou ganhando poderes de uma aranha. O personagem é uma das versões mais famosas e poderosas do Homem-Aranha, diversas vezes voltando no tempo e interagindo com o Peter Parker original, além também de sempre estar presente em eventos envolvendo a Teia da Vida e as diversas versões do Homem-Aranha. Além dos seus poderes comuns do Homem-Aranha, ele conta com garras e presas que soltam toxinas paralisantes, uma visão sobre-humana e é um verdadeiro gênio em genética. Lembrando que tem um vídeo aqui já no canal totalmente dedicado ao Miguel O'Hara e todos os poderes que esse Homem-Aranha possui, para você ver o quão poderoso ele é. Vou deixar aqui no card, hein, depois assiste lá. Número 2, Justiceiro 2099. Pois é, o Justiceiro dessa realidade vem de uma família de policiais. Seu irmão e seu pai se tornaram policiais e o Justiceiro seguiu o mesmo caminho. Ele se especializou em armas e levava tão sério o serviço que nem mesmo compareceu no funeral do filho para manter sua vigilância. Após ficar gravemente ferido em um ataque e os responsáveis não serem penalizados, né, o personagem roubou dados do Justiceiro original e se tornou ele próprio o novo Justiceiro dessa realidade. Como esse personagem é de um futuro alternativo, as suas armas são extremamente avançadas em comparação com o Justiceiro original. Em seu armamento já passaram armas como um desintegrador molecular, um traje que garante ele diversos movimentos de artes marciais, uma mão cibernética e um dissipador de energia que quase que anula os golpes que vêm em sua direção. Número 3, Demolidor 2099. Samuel Fisk é neto do Wilson Fisk, o rei do crime que acompanhamos aí lutando contra os heróis, principalmente contra o Demolidor e com o Homem-Aranha. Apesar de tudo, para ele ser um vilão, ele ficou revoltado com a história de como que a sua família venceu o Demolidor e então ele próprio decidiu virar o novo Demolidor. Mas diferente do Demolidor original, Samuel não tinha aptidão física ou super sentidos, mas ele era absurdamente rico e usando a fortuna da sua família, ele desenvolveu um traje de batalha avançado para compensar a falta de treinamento e poder. Esse traje o deixa praticamente imune a tiros, resistentes a golpes e carrega duas pistolas, né, com ele ali e propulsores nos pés para saltar entre os prédios com mais facilidade. Eu confesso que de todos aqui da lista, o design desse é um dos que eu mais curto. Seguindo, temos agora o grupo dos X-Men. Pois é, cara, vários personagens juntos aqui. Os mutantes que formam a equipe dos X-Men do ano 2099 foram reunidos por um homem chamado de Shin-Chan, conhecido por ser um guru anticorporativismo. Ele reuniu diversas pessoas em uma reunião para propagar as suas ideias e uma mutante conhecida como Cerebra convidou mutantes para fazerem parte do evento. China era um ex-fora da lei que acreditava que deixou o passado para trás para continuar o sonho do Charles Xavier, né, o famoso Professor X. Reunindo sua equipe de mutantes, ele focou o seu poder em uma empresa que comandava Las Vegas e se aproveitava do sofrimento das pessoas dos mais fracos. O grupo era formado pelos membros John Spiley, Serpentina, que
podia esticar os seus membros, Metalhead, que transformava o corpo em metal, Crystalline, que manipulava cristais, e Manstreak, o velocista. No caso aqui não é o único personagem, né? Como eu disse, são vários personagens, são os mutantes do ano 2099. Número 5, temos agora o Capitão América. Roberta Menezes era esposa de um funcionário da Alchemax e se submeteu a testes do soro do super soldado. Ela então assumiu o título de Capitão América e com o tempo se tornou a líder de equipe ali dos Vingadores 2099. Ela é tão nobre quanto a versão do passado, ajudando os diversos heróis que foram taxados como criminosos após recusarem trabalhar para a Alchemax. Ela teve aventuras ao lado do Hércules e com uma versão do Mago Supremo de outra realidade, que era idêntica à versão do Doutor Estranho aqui da Terra. Os seus poderes são os mesmos do Steve Rogers, ou seja, ela tem o corpo no ápice de que um ser humano pode alcançar. Mas o Capitão América atua dentro dela como uma segunda personalidade, pois é, ela tem como fraqueza algumas palavras usadas como gatilho para reverter o seu estado de capitão para Roberta. Infelizmente, ela não tem o quase inquebrável escudo do Capitão América original, mas em contrapartida, ela tem um escudo feito de energia também muito resistente. Seguindo, temos agora o Cavaleiro da Lua 2099. O Cavaleiro da Lua é um personagem bem pouco desenvolvido dentre os heróis 2099, aparecendo em apenas 6 edições no total. Pouco se sabe sobre a sua origem, apenas sabemos que ele tem ligações com o povo de Attilan, né, dos Inumanos, e chegou também visitar o Vigia, cara, o Vigia lá do What If, ali na Lua. Durante uma visita na Lua, o personagem descobriu que o Ato, né, o Vigia, havia criado o Quarteto Fantástico daquela terra e pretendia desfazê-los, mas o Cavaleiro da Lua o convenceu a deixá-los vivendo como os heróis. É dito que esse Cavaleiro da Lua parecia uma verdadeira entidade cósmica e ajudava em grandes eventos ali na Terra. Número 7, Hércules. O Hércules foi recrutado pela Alchemax para fazer parte da mais nova formação dos Vingadores, e a primeira grande aparição do Hércules foi durante um confronto com os Defensores, onde ele já conhecia um membro dessa equipe, no caso a Valkyria, e tentou inclusive flertar com ela. O namorado dela, que também é um herói, não curtiu muito essa história e ambos partiram para a briga, mas tudo acabou em uma competição de bebidas. Sua próxima grande aparição foi quando a Capitã América, né, luta contra Alchemax, e então Hércules ajuda a libertar os heróis que foram presos por serem considerados criminosos por essa empresa. Não se sabe muito sobre a extensão do seu poder aqui nessa realidade, mas parece sim ter os mesmos poderes do Hércules tradicional. Em oitavo lugar temos o Thor. Ainda falando sobre deuses, Cecil McAdam era reverendo de uma igreja que tinha como objeto de adoração o deus do trovão, o Thor. O vilão chamado de Avatar ofereceu a ele e mais 4 pessoas para se tornarem os deuses que tanto adoravam por meio de tecnologia, e o reverendo então assim se tornou o Thor no processo. Eles foram enviados para proteger Valhalla, uma cidade flutuante dos X-Men, mas acabaram sendo derrotados muito por graças ao Loki, que entregou a fonte dos seus poderes. Ao retornar para o Avatar, ele retirou seus poderes e após um acordo entre os dois, o reverendo volta a se tornar o Thor, recebendo assim o Mjolnir, o martelo, né, que é a fonte de poder desse personagem. Cecil ficava tão imerso na personalidade do Thor que ele de fato acreditava ser o próprio deus do trovão das lendas e esquecia que ele era apenas um humano com esses poderes. Os seus poderes, como eu disse antes, são provenientes da nanotecnologia e principalmente do seu martelo. Ele recebe o poder de voar e força o suficiente para quebrar diversas paredes em sequência, além também de lutar com certa vantagem contra o Homem-Aranha 2099. Número 9, o Motoqueiro Fantasma 2099. Já que falamos dos deuses, por que não falarmos agora de um demônio? Pois é, cara, o Motoqueiro Fantasma da realidade 2099. Kenshiro Zero era um hacker que invadiu os computadores de uma empresa conhecida como Demonix, e depois ele foi caçado por conta disso. Ele foi atingido por uma flecha envenenada e, sabendo que iria morrer, transferiu a sua mente para o cyberespaço, impedindo os assassinos de recuperar os seus dados. A mente dele foi armazenada por um grupo de inteligências artificiais chamadas de Ghostworks. Esse grupo ofereceu a ele a proposta de voltar para a Terra, um avatar dos próprios Ghostworks, algo que ele aceitou. A sua mente e personalidade foram baixadas em um corpo cybertech que ele usou para vingar sua própria morte, atuando como o Motoqueiro Fantasma, com base nas semelhanças do seu corpo com o herói do passado. Como ele é uma máquina, não tem as mesmas necessidades fisiológicas de um ser humano. Tem também super força e, graças a um gerador de energia portátil, ele não precisa de pausas para recarregar. Tem uma certa regeneração, já que o seu corpo pode se auto-reparar, as suas mãos podem também se transformar em lâminas e ele também pode disparar lasers ópticos, além de ter um modo furtivo que o deixa invisível
invisível a tecnologias e a olho nu, e também possui a capacidade de se disfarçar, alterando a sua aparência. Número 10, temos o Hulk. Existe um culto conhecido como Cavaleiros da Bandeira, que adoravam o Hulk do século XX, e cansados da sociedade atual, pretendiam usar experimentos de radiação gama para criar um herói como o antigo Hulk do passado, que eles tanto veneravam. Um estúdio de Hollywood, liderado por John Einstein, descobriu a história desse culto e tentou fazer um filme baseado nesse culto. Mas após tudo isso ser negado, ele decidiu invadir à força a instalação dos Cavaleiros, e ele acidentalmente foi transformado no Hulk. Ele se sentiu culpado pelo que aconteceu e, após algumas reviravoltas, se converteu a um herói disposto a ajudar o povo, as pessoas. Ele possui os mesmos poderes do Hulk original, mas possui uma limitação do quão forte ele pode ficar à medida que ele fica com raiva. Ele também possui garras afiadas, uma língua comprida que pode usar para agarrar os inimigos, e já bateu de frente com personagens como, por exemplo, o Maestro, uma das versões mais poderosas do Hulk, mostrando que mesmo com limitações na sua força física, ele ainda consegue encarar de frente pesos pesados. Número 11, o Romano. Romano era um ex-funcionário da Alchemax que trabalhava no projeto Nova Atlântida e foi submetido a experimentos que geneticamente o permitia viver debaixo da água. Em determinado momento, o Romano se juntou à equipe dos Defensores, aonde encarou o Hércules, como eu disse antes, até ser preso pela Alchemax, sendo taxado de criminoso. Os moradores dessa nova cidade de Atlântida que eu mencionei, mais tarde declararam independência de Alchemax, seguidos pela liderança do Romano. Além de poder sobreviver dentro da água, ele tinha força sobre-humana e o seu tridente podia manipular a água e também rajadas de energia. Número 12, temos o Homem de Ferro 2099. Sonny Frisco era um inventor que foi abordado pela Alchemax para fazer parte dos Vingadores. Ele então desenvolveu uma armadura e tornou para si o codinome de Homem de Ferro. Ele foi um dos heróis que confrontou a Capitão América após se voltar contra a empresa, algo que iria dissolver a equipe, quase como uma guerra civil. Enquanto os dois personagens estavam em uma luta, o vilão Barão Mordo convocou o Morador das Trevas, um demônio interdimensional, e assim o Homem de Ferro foi o primeiro a enfrentá-lo. Os Defensores vieram ajudar no combate e junto eles derrotaram esse demônio e o Barão. O personagem acabou indo parar no universo 616, o universo principal da Marvel, depois ali das Guerras Secretas que destruiu seu universo. E também ele sofreu lavagem cerebral para atuar como um vilão, sendo libertado depois pelo Homem-Aranha. Seus poderes vêm da armadura, e são os mesmos poderes do Homem de Ferro tradicional, como voar, rajadas de energia e armas e equipamentos acolopadas na sua armadura. Vale também explicar uma coisa para vocês, é que existem a princípio duas realidades 2099, uma que vimos ali na saga Guerras Secretas e a outra mais comum, a tradicional, que conhecemos na história do Miguel Hara, o Homem-Aranha 2099. Ao que parece, essas duas realidades ainda se conectam, mas são ligeiramente diferentes. Mas como não temos muitos detalhes e prova real disso, vamos considerar as duas como realidade 2099, pois é assim que são chamadas. E os traços também dos seus personagens, as histórias são bem semelhantes. Número 13, temos a Valkyria. A história da Valkyria não foi retratada dentro dos quadrinhos que se passam no futuro, mas tendo em conta que ela deve ter as mesmas origens da sua versão 616, eu posso falar um pouco sobre ela aqui. Ela foi escolhida pelo Odin para dar ordem ao paraíso, levando a alma dos guerreiros até Valhalla, onde serviu essa função por séculos. Ela esteve presente em arcos importantes, sendo inclusive amante do Thor. Falecendo em batalha durante o Ragnarok, se juntou aos Vingadores Secretos e participou também da Guerra dos Reinos. É uma das principais Valquírias, atual ao lado do Odin, e em algum momento no ano 2099 se juntou aos Defensores e iniciou também um namoro com o Romano, que é uma versão aqui do Namor. Como Asgardiana, ela é fisiologicamente superior a um ser humano comum em tudo, além de ter uma percepção da morte por ser também uma valquíria. Tem também poder de teletransporte e pode falar qualquer idioma. Seguindo, temos agora o Surfista Prateado do ano 2099. Não se sabe ao certo o passado exato dessa versão do Surfista Prateado, mas deve ser a mesma do Surfista do universo 616. Ele fez parte também da equipe dos Defensores, que atuava fora da jurisdição da Alchemax, e perdeu um confronto contra o Homem de Ferro
2099, que havia tirado a sua conexão com o cosmos. Ele foi um dos personagens a enfrentar o Morador das Trevas, e mais um a ser derrotado pelo vilão. Ele apareceu novamente no final da batalha, e quando o líder da Alchemax declarou os defensores como não estando fora da lei. Os seus poderes são os mesmos do surfista prateado tradicional: voar, super força, velocidade, rajadas de energia cósmica, mas pela quantidade de derrotas seguidas, cara, eu diria que ele é levemente mais fraco do que a versão original do surfista prateado, que é um verdadeiro ser cósmico. Número 15, temos agora a Maga Suprema, Jayne. Jayne é uma personagem com um treinamento nas artes místicas desde jovem e admirava muito o irmão, que também parecia seguir por esse caminho. Um dia ambos foram atacados por caveiras e Jayne tentou criar uma magia de ilusão para defendê-los, mas acabou invocando um monstro real que devorou seu irmão. Mais tarde e mais treinada, ela ajudou o Homem-Aranha contra um grupo de zumbis invocados ali por um personagem tentando ressuscitar a irmã. Também se encontrou com uma versão viajante do tempo do Doutor Estranho e ambos lutaram contra o mutante nível Ômega Exodus, que é um dos mutantes mais poderosos da Marvel. Graças a eventos relacionados à viagem temporal, a sua linha do tempo mudou e agora era uma distopia dominada pelo vilão Maestro. Mas ela parece não ter sido afetada, graças ao status de Feiticeira Suprema. Ela e o Homem-Aranha enfrentaram o Maestro e juntos alteraram a linha do tempo novamente, desfazendo esses acontecimentos. Como maga, ela tem os poderes ali como cura, levitação, teletransporte, psicometria, ilusão e feitiços do sono, além também de outros poderes aí mágicos. Quando era possuída por um demônio, ela também podia voltar à vida ao morrer, sendo uma das mais poderosas aqui dessa lista e uma das personagens mais poderosas da realidade 2099. Eu disse aqui pra vocês apenas os super-heróis, mas sim, cara, tem muitos e muitos vilões 2099 e eu posso fazer um vídeo sobre eles se você comentar muito aqui embaixo, deixar o like nesse vídeo e aí eu trago esse vídeo pra vocês. Deixa o like, comenta muito aqui embaixo, se inscreve no canal também que eu trago pra vocês. Valeu, até amanhã.